If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, hello, me again. Isso acontece muito com as mulheres, porque vocês acabam, a gente, né, acaba tendo muitos sintomas chatos, sintomas de enxaqueca, colesterol começa a alterar, a gente começa a ter glicemia ruim, e aí vai ficando só dependente de medicamento. Sendo que todas essas questões que acontecem, então libido que cai, os exames que ficam alterados, as questões de humor, ganho de massa magra que fica dificultado, tudo isso a gente poderia melhorar com estratégias do estilo de vida e coisas naturais. Então a gente pode dar um suporte de suplementação e nem sempre precisaria de uma suplementação. Então o que eu vou falar mais hoje é sobre isso, como a gente melhorar então e entender o que é nessa fase da perimenopausa. Muitas vezes as mulheres a gente acha que sabe o que é tudo. Ah, eu sei o que é menopausa, eu sei o que é pré-menopausa, mas muitas vezes a gente não sabe exatamente o que acontece com o nosso corpo nessas fases. E aí se a gente souber exatamente o que acontece, vai ser muito mais fácil da gente conseguir tratar, tá? Então por que eu falei lá quando eu convidei vocês, meninas, a partir dos 35, venham pra live e tal? Porque a partir dos 35, a gente pode começar a ter ali uma alteração do nosso ciclo menstrual. Então na verdade assim, ó, existem algumas fases, tá? Características assim das fases. Então a gente pode começar a ver um ciclo menstrual. Então os dias da menstruação ali, eles podem começar a ficar mais curtos. Eu não sei se alguém já teve essa experiência, né? De ter 6 dias, 7 dias de menstruação e aí de repente tá a partir de uma certa idade, principalmente a partir dos 35, próximo dos 40, você começa a ter ali dias de menstruação mais curtos. O seu ciclo continua regular, mas os dias que você fica menstruada são menores, tá? Isso pode vir acompanhado de um fluxo que às vezes ele é mais sutil, então um fluxo pouquinho, e isso tem motivo, tá? Um fluxo também muito baixo de menstruação, ele pode mostrar aí pra gente uma baixa de progesterona, e vocês vão entender que uma das características principais da perimenopausa é a gente ter baixa de progesterona. Ou também a mulher pode ter um fluxo muito intenso, que eu também vou explicar o que acontece. Mas assim, primeira situação, você ter o seu ciclo bonitinho lá de 28 ou 25 ou 30 dias, mas ele não dura mais aquele tempo todo que ele durava. E às vezes você vai sentindo ali um sintomazinho ou outro, vou falar os sintomas. Uma segunda possibilidade é você já começar a ter ali oscilação do seu ciclo. Então às vezes ele fica um pouco mais longo, a menstruação fica diferente, começa a ter sintomas um pouco mais chatos, então não era mais um pouquinho de TPM, agora você já tem mais oscilação de humor, de sono, enfim, começa a ter outros sinais e sintomas que vão ficar mais chatos, entendeu? Você vai começar a reparar mais neles. Uma outra, aí vai evoluindo, né, gente? Isso vai passar aos anos, é como se você estivesse subindo o degrauzinho ali para chegar mais perto da perimenopausa, menopausa. Mais degrauzinho subindo é quando você pode ficar ali até 60 dias sem menstruar e o seu ciclo acaba ficando meio que irregular. Às vezes ele demora ali 60, às vezes menos, você começa a ter mais sintoma. E outro degrau é quando você agora já está esperando para falar, estou na menopausa, porque é aquele momento onde, nossa, tem 8 meses que eu não fico menstruada, aí de repente ficou. Aí não tá na menopausa porque menstruou. E aí fica esperando fechar aquele 1 ano lá sem menstruar para falar que realmente está na menopausa. Só que o que acontece, gente? Normalmente, as estratégias para melhorar aqueles sintomas, né, específicos ali dessa oscilação hormonal, eles são feitos muito em cima da hora. Então assim, nossa, olha, você já está na idade que se aproxima a menopausa. Olha, você já está ali então com o seu ciclo muito espaçado, com muito sinal e sintoma. E aí sim que a pessoa vai começar a pensar em alguma coisa para melhorar, que normalmente vai ser uma reposição hormonal. E muitas vezes, gente, quando a mulher faz a reposição hormonal, principalmente quando ela é mais bioidêntica, né? Ela não é uma reposição qualquer, isso é muito importante, né? Fazer uma reposição que seja bioidêntica para o seu corpo reconhecer mesmo aquele hormônio e realmente ter ali todas as vias que ele participa funcionando.
mas a gente não dá o suporte para aquilo. Do mesmo jeito que a gente produz nossos hormônios, estrogênio, progesterona, testosterona, melatonina, os neurotransmissores, serotonina e tal, a gente precisa de suporte para eles. Não adianta só produzir e não dar suporte nenhum. Então, quando a gente faz uma reposição hormonal, às vezes ela ajuda muito no início, porque realmente seu corpo está aproveitando ali aquela baixa daquele hormônio. Mas chega uma hora que às vezes a pessoa nem sente tanta diferença mais. Por quê? Não deu suporte para isso. Então, o que acontece na perimenopausa? A gente começa a ter ali sinais e sintomas a partir dos 35, que já são característicos ali de que você vai ter mesmo aquele caminho do desequilíbrio de hormônios nessa fase. Então, o que acontece nessa fase? Isso é a coisa mais importante de você saber. Na perimenopausa, então, a gente passa ali por duas fases principais dela. A primeira fase dela, então assim, cada mulher, gente, vai estar uma idade disso, tá? Mas se vocês contabilizarem, 35 começa bem educadamente, até alguns sinais e sintomas e tal. Mas é a partir dos 40 mesmo que o negócio começa a ficar mais, realmente, vocês vão perceber mais, porque a questão hormonal, ela fica mais presente. De termos uma queda de progesterona, tá? E a progesterona, ela é super importante para as questões de fertilidade, para as questões de equilíbrio mental, de tranquilidade, né? De várias coisas de saúde, da nossa saúde cardiovascular, da nossa libido. Libido não é só testosterona. Então, quando a gente tem desequilíbrio de hormônios, quando a gente desequilibra um, a gente normalmente vai desequilibrar os outros. Então, a gente vai ter baixa, é marcado, né, por um declínio dessa progesterona. E às vezes, gente, a gente pode ter esse declínio até muito tempo antes, tá? Eu tenho visto muitas pacientes com queixas e alunas também com queixas de sintomas relacionados com baixa de progesterona e nem estão na perimenopausa ainda. Porque hoje eu vou explicar o que está acontecendo com a gente e que está dificultando aí os hormônios ficarem bons. Então a gente vai ter um declínio de progesterona e um aumento do estrogênio. E o estrogênio, ele é maravilhoso para várias coisas. A gente precisa ter estrogênio, né? Quando a gente fica falando, fulana tem predominância estrogênica, né? Por isso que ela tem pelo, tem acne, tá com gordura localizada, tá com alteração de humor e tal. A predominância estrogênica, ela vai existir na fase do nosso ciclo, principalmente ali na fase folicular, né? Do ciclo ali. A gente vai ter uma predominância maior mesmo de estrogênio. O problema é quando esse estrogênio ele não é eliminado do nosso corpo, que é o que acontece com a maioria das mulheres. Falha no processo de detoxificação. Quando a gente não limpa os nossos hormônios, esses hormônios, principalmente o estrogênio, é o principal deles, lá no nosso intestino, quando a gente vai eliminar, né, quando a gente metabolizou ali o estrogênio, vai eliminar esse estrogênio, ele não é eliminado. Ou porque a nossa microbiota está alterada, a nossa flora intestinal está alterada, porque a gente pode ter questões genéticas envolvidas com o nosso processo de detoxificação. Então, quanto mais genes prejudicados da detoxificação a gente tem, e muitas vezes a gente nem precisa de teste genético para saber isso, é só entender a sensibilidade que você tem ali com as questões de detoxificação, como, por exemplo, sensibilidade a cheiros, ter muita dor de cabeça e enxaqueca, ter muita retenção, acordar no meio da noite, ter gosto amargo na boca, ter dor de cabeça frontal, ter pele que coça difusa, sem ser coceira de alguma coisa de dermatite, fica coçando ali meio que à toa, mancha roxa no corpo, tem vários sinais e sintomas, muita ressaca com pouca coisa, não tolera nada, tem muita sensibilidade alimentar. Isso significa que você tem uma característica de detoxificação prejudicada. Se você tem uma detoxificação prejudicada, vai ser... Vocês ouviram? Vai ser mais difícil você eliminar o estrogênio. E aí, quando esse estrogênio lá no intestino, que é para ser transformado e eliminado, ele fica no nosso corpo, ele volta, gente, tão pior do que ele é para ser eliminado. Porque quando a gente vai eliminar alguma coisa, a gente transforma aquela substância para ser eliminada. Quando não é eliminado, ele volta muito pior do que ele estava para ir embora. E aí aquilo ali vai gerando muita inflamação na gente, mais
desequilíbrio da nossa microbiota, ele volta a ser em função. Então essa fase é uma fase muito importante para a gente cuidar, a fase toda da perimenopausa e da vida, né? Mas vamos falar da perimenopausa. Essa primeira fase, onde a gente tem queda de progesterona e pode ter um excesso de estrogênio, por questões intestinais ou a própria genética de ter uma detoxificação ruim ou de ter um estilo de vida que não está colaborando, você vai gerar ali um ambiente muito inflamatório para o seu corpo. Depois dessa fase, se a gente não cuida dessa fase, o que vai acontecer? Aí é o processo mais natural, onde a gente vai ter declínio dos hormônios. Então a gente vai ter declínio de progesterona, que já está sendo, né, já está ficando diminuída mesmo, reduzida. Vai ter declínio também do estrogênio e a gente precisa ter um valor equilibrado de estrogênio, tá? A gente pode ter declínio, nessa fase inicial que eu falei da progesterona e excesso de estrogênio, a gente pode também ter umas oscilações dele. Então, às vezes ele tá alto, às vezes ele tá baixo, às vezes ele tá alto, às vezes ele tá baixo. Inclusive, isso é uma das características dos fogachos, tá? Dos calorões e tal. É quando a gente tem essa oscilação do estrogênio e aí por alguma mensagem que chega ali no nosso hipotálamo, na nossa cabeça, a gente perde ali o controle da temperatura, tá? É tanto por causa do estrogênio, mas também por causa de baixa de serotonina. Mas uma coisa de cada vez, senão vocês vão ficar meio muita informação. Então, quando a gente tem ali essa oscilação também do estrogênio, a gente vai ter vários sinais e sintomas, tá? Porque é uma oscilação meio brusca demais dele. Ele cai, depois ele sobe, depois ele cai, depois ele sobe, então não é legal. E aí quando a gente vai passando os anos, a gente começa a ter queda dos hormônios tireoidianos. Gente, aí vira um caos. Porque pensa bem, você ter queda de progesterona, que é o hormônio que, assim, além de todas as funções maravilhosas que ele vai ter, ele vai manter a nossa tranquilidade, a nossa paz interior, a nossa sanidade mental. É por isso que a gente começa a ficar com mau humor, irritabilidade, falta de paciência. Isso acontece demais, é uma das maiores queixas, ansiedade. Aí, junto com isso, a gente vai ter queda dos hormônios tireoidianos. A tireoide controla tudo. Aí a gente vai ter ganho de peso, a gente vai ter queda de cabelo, unha vai ficar ruim, gordura abdominal, baixa de massa muscular. Aí, a gente não sabe nem o que conserta primeiro. If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again.